Boa noite, pessoal. Hoje nós vamos continuar a nossa aula sobre seguro, né? Eu parei ali na parte de seguro de dano. A matéria da prova eu já mandei para vocês no grupo do EAD, confirmando o conteúdo. Eu ia postar sobre responsabilidade civil, mas eu preferi postar só depois dessa aula, para não fazer confusão quando vocês forem estudar para a prova, certo? Porque com essa aula aqui, essa vai ser a aula 7. Então, para não haver confusão quanto às aulas, eu preferi terminar toda a parte de seguro, que vai terminar hoje, né? Que vai ser a aula 7. E aí, depois da aula 7, eu posto responsabilidade civil, acho que vou postar na segunda, porque aí vocês já começaram a fazer prova para não confundir o conteúdo. Então, repetindo, responsabilidade civil não cai na segunda VA, é matéria de terceira VA, tá bom? Bem, nós falamos, então, até a última aula, a parte geral do contrato de seguro. O contrato de seguro, ele pode ser de coisas ou de pessoas, e aí a gente falou tanto um pouco sobre o contrato de pessoas, citando a lei que cuida dos planos de saúde privados, e falamos também de alguns casos de seguro de dano, que seria de coisas, como no caso dos seguros que a gente faz para veículo, por exemplo. E aqui a gente vai retomar em partes específicas desses seguros. Então, aqui a gente está falando de seguro de dano, que cuida, na verdade, de seguro de coisas, né? Segundo o artigo aí 778 e o 781 do Código Civil, a garantia prometida não pode ultrapassar o valor do interesse segurado. Essa é uma das características do seguro de dano. Quando eu falo de garantia, que é o objetivo do seguro, a pessoa faz o seguro para ter uma garantia de um evento futuro incerto, ele está resguardado quanto aquilo. Só que no seguro de dano, eu não posso ultrapassar o valor do bem. Então, por exemplo, eu tenho um carro avaliado em 30 mil reais e eu quero segurá-lo. O seguro, o limite desse seguro que eu posso fazer do veículo é 30 mil reais. E aí, eu comprei esse veículo, tirei esse carro zero, né? 30 mil reais, isso há 2 anos atrás, e ocorre o sinistro agora, nesse ano. E dá PT, perda total. Qual seria o valor que a seguradora teria por obrigação me indenizar pelo que eu paguei? Ela não é obrigada a pagar o valor que eu paguei na época, mas sim o valor do mercado. Então, se eu paguei 30 mil no carro, e hoje esse carro deve estar valendo em torno dos 22, 23, esse carro tendo dado PT, ela é obrigada a me pagar esse valor do mercado em torno de 22, 23 mil reais. Bom, então, o objetivo de eu não poder ultrapassar o valor da coisa é porque quando eu estou me referindo ao objeto, todo objeto ele tem um preço, né? Então, ele tem um valor no mercado. Então, eu não posso, por exemplo, fazer 2 seguros de 30 mil no meu carro, porque o que poderia acontecer? Qual o objetivo de fazer 2 seguros do meu carro que vale 30 mil? Se esse carro vir a perder, eu levaria 60 mil, isso configuraria até enriquecimento sem causa e até enriquecimento ilícito, porque o valor do bem no mercado não é 60 mil. Repetindo, dependendo do tempo que eu estou com esse carro, ele vale até menos do que o valor que eu paguei por ele. Bom, o que acontece, então, nesse caso, é a possibilidade de eu fazer vários seguros sobre a mesma coisa. É possível fazer vários seguros sobre esse objeto? Sim. Repetindo, desde que não ultrapasse o valor desse objeto. Então, eu imagino que, voltando ao exemplo do carro, eu resolvo segurá-lo, fazer um seguro só de uma parte dele, de 10 mil reais. E aí, se esse carro vir a ter um dano, então, aliás, vamos fazer uma conta mais exata, né? Esse carro vale 30 mil, eu resolvo segurar 20% desse veículo. Ou seja, eu vou segurar apenas 6 mil reais dele.
E aí, ele tem uma varia de R$ 5.000. Quanto é que a seguradora é obrigada a cobrir? 20% de 5.000, ou seja, R$ 1.000. Entendeu o raciocínio? Então, eu posso fazer seguros parciais. Eu não sou obrigada a fazer um seguro total da coisa, né? A menos que com quem você esteja contratando não tenha a possibilidade de fazer seguros parciais. Mas hoje, com esse mercado de seguradoras, tem seguro para tudo. Então, imagine que eu fiz esse seguro do meu carro de 30 mil, apenas 20%, que foi R$ 6.000. Depois eu tive condições de pagar mais, resolvi fazer, se eu fiz 20%, resolvi fazer 50% dele. Então, eu já tenho agora garantido 70% desse veículo. Aí eu fiz 50% com outra seguradora. Ou seja, eu estou assegurado mais na metade do veículo, R$ 15.000 e mais os R$ 6.000, né? E aí eu tenho ainda, podendo complementar esse seguro, que eu tenho 70%, eu posso depois fazer um outro seguro de mais 30%. Então, eu posso ter vários seguros sobre a mesma coisa, repetindo desde que não ultrapasse o valor dessa coisa, desse objeto. Isso não acontece nos seguros de pessoas. Como a vida não tem preço e a pessoa não tem valor, eu posso ter vários seguros sobre uma mesma pessoa, que é o caso do seguro de vida. Então, se a pessoa tem um seguro de vida X, Y, Z e tal, e ela falece, os familiares têm direito de acionar todos esses seguros, certo? Porque a vida não teria preço e a pessoa também não. Bom, então esses artigos 778 e 781, voltando lá que fala do seguro de dano, que é o seguro de coisas, ele afirma, então, que a garantia prometida ela não pode ultrapassar o valor do interesse segurado no momento da conclusão do contrato, sob pena de nulidade dessas cláusulas por serem compreendidas como antissociais, exatamente pelo fato de que, quando eu falo de coisa, de contrato, ele tem um preço. Então, esse preço é avaliado pelo mercado, por isso que eu não posso estar fazendo um valor acima do que ele vale mesmo. Então, aqui eu trouxe um exemplo. Um outro exemplo aqui. Alguém celebra um contrato de seguro para proteger um veículo contra roubos, furto e avaria. Quando da celebração do contrato, o veículo valia 50 mil. 2 anos após, ele vale 30 mil e é roubado, que é o sinistro que você cobriu com o seguro. Esse último será o valor devido pela seguradora, devendo ser observado o valor do mercado, única hipótese em que se admite o pagamento de indenização superior ao valor que consta da apólice é no caso de mora da seguradora. Então, você só teria direito de cobrar a mais se ela tivesse em atraso. Caso contrário, ela é obrigada a pagar o valor do mercado do bem. A súmula 402 do STJ vai falar dos danos pessoais, né? O contrato de seguro por danos pessoais compreende os danos morais, salvo cláusula expressa de exclusão. Então, quando o seguro é de pessoas, por exemplo, ele inclui o dano moral. O dano moral já está presumido ali dentro daquele seguro que você está fazendo. Artigo 782. O contrato de seguro de coisas transportadas, a vigência da garantia começa no momento em que essas são recebidas pelo transportador e cessa com a sua entrega ao destinatário. E hoje é muito comum, né, a gente contratar e dentro desse contrato haver um outro contrato, principalmente em compra e venda pela internet. Quando a gente vai comprar, por exemplo, um livro na internet, você vai pegar o carrinho, ele já pergunta lá se você, aliás, ele já te cobra lá o valor do transporte, né? Para levar para o seu endereço. Então, com certeza, isso aí inclusive é dentro do direito das obrigações, o comprador é que assume a responsabilidade de pagar o transporte no caso de que o objeto tem endereço diferente do comprador. E no caso do seguro, essas empresas todas são asseguradas, né? De transporte principalmente, por conta disso. Porque se a coisa vir a perder, a seguradora cobriria, né, essa perda do objeto. E hoje é o que a gente vai mais ter com esse negócio de
isolamento, a gente acaba movimentando muito as compras pelo meio digital e utilizando do transporte. Então, no caso do transporte, o seguro ele começa a partir do momento que a coisa entrou dentro da transportadora até ela ser entregue. E essa observação que eu falei aqui, de que uma coisa pode ser segurada mais de uma vez. Então, é possível a acumulação de seguros, que é o chamado de seguro duplo. Mas o segurado deve previamente comunicar sua intenção por escrito à primeira seguradora de que ele quer fazer um seguro duplo e desde que a soma desse bem segurado não ultrapasse o seu valor, que é o artigo 782 do Código Civil. Então, por exemplo, repetindo aqui, que está inclusive na nossa apostila, o veículo vale 50 mil e ele será assegurado contra riscos. Pode-se celebrar 2 contratos de seguro com seguradoras distintas, que é a acumulação de seguros, desde que o valor das indenizações somadas não supere o valor do bem imóvel em questão. Caso haja, será caso de resolução do segundo contrato. Bom, o 782, então, reforça, do 783, reforça o que eu falei sobre a cláusula de rateio, ou o seguro parcial. Se eu contratar uma seguradora e ela tiver esse tipo de serviço, perfeito. Eu não sou obrigada a segurar o objeto por inteiro, eu posso segurar parcialmente. Por exemplo, aqui eu vou já resumir o caso que ele dá aqui. Eu tenho um imóvel e o imóvel vale 200 mil reais. Só que eu resolvi segurar apenas 100 mil reais, a metade desse imóvel, 50% dele. E aí eu segurei esse imóvel em 50 mil reais. E aí houve um incêndio, e esse incêndio ele destruiu 10% desse imóvel, né? E foi constatado ali na vistoria que perdeu 10% do imóvel. Quando eu aciono a seguradora, se eu fiz o seguro de 50%, que foi referente a 100 mil, e 10% foi o que se estragou, se perdeu no imóvel, a seguradora é obrigada a me indenizar em 10 mil reais, que é os 10% correspondente à metade do seguro que eu contratei, certo? Então, essa é a conhecida como cláusula de rateio. Bom, mais à frente a gente fala aí da garantia, né? Opa, tô esquecendo da pessoa aqui do lado de fora. Bom, quanto à garantia, artigo 784, ele vai dizer que não inclui o sinistro provocado por vício intrínseco, que é o vício próprio da coisa. O STJ tem entendido que o vício próprio da coisa é uma excludente do dever de pagar indenização segurada. Então, veja bem, são naturezas jurídicas diferentes eu contratar o seguro ou constatar que o caso que deu perda do meu objeto não está assegurado como evento futuro e incerto, porque ele não tem natureza voltada a um fato imprevisível ou inesperado, mas sim por um problema do objeto. Então, aquilo ali já estava no próprio objeto. Então, veja bem, uma coisa é o meu carro estragar e eu acionar a seguradora e ela constatar que esse carro, aliás, eu bati o carro, vamos lá, outro exemplo. Eu bato o carro e ela constata que essa batida foi porque alguém bateu em mim ou porque eu bati errado. Beleza. Então, ela tem obrigação, se eu acionando o seguro, dela me cobrir. Outra coisa é quando ela, ao averiguar a batida, né, eu bati num carro, por exemplo, ela constata que foi um problema no freio. Naquele momento que da frenagem, ele deu problema, ele não conseguiu frear. E ali ela constata, então, que não foi a batida, não foi por culpa, não foi decorrente de um caso fortuito ou força maior do evento imprevisível, porque ela estava no próprio objeto defeito, né? Então, nós temos aí o que o CDC fala de vício e defeito. O defeito é aquele que incorre em prejuízo à segurança do consumidor, seja segurança física, psicológica ou financeira,
E o vício, ele não ataca essa segurança. Então tá, se eu estou falando de um carro, né? E no caso desse, como batida, ele é um defeito porque atacou a segurança do motorista que poderia ter se machucado muito até morrido. Então, nesse caso aí, a seguradora, constatando que foi um problema no freio, ela não tem obrigação de cobrir. Aí, o consumidor ele tem que entrar com ação contra o fabricante e não contra a seguradora. Certo? São situações diferentes. Então, o seguro ele vai cobrir o sinistro, que é esse evento futuro e incerto. O seguro, a natureza jurídica dele é te assegurar de um evento que está associado a uma condição. Agora, se o evento está associado ao objeto, eu mudei a natureza jurídica da coisa. Aí não é uma situação de sinistro, é uma situação de erro ou defeito. Então, a obrigação já não é mais da seguradora. A obrigação passa a ser da fornecedora ou do fabricante, né? No caso do veículo, que deixou um carro daquela situação. Bom, o contrato de seguro de dano, ele não é personalíssimo. Então, isso está lá no artigo 785 do Código Civil. Ele pode ser transferido, né, para outras pessoas, que é o que acontece. Por exemplo, a gente vai, Dia das Mães, comprei um relógio para minha mãe. E lá no relógio, eu resolvi comprar um seguro, uma garantia estendida, né? Que ali é um seguro do relógio, essa garantia estendida. Na verdade, a natureza jurídica dela é de seguro. E aí, só que como eu estou dando um relógio para minha mãe, eu vou entregar também um seguro para ela. E aí, esse relógio, ele, passado um tempo que ela usa, ele dá um defeito que está coberto na garantia. Quem será que teria que acionar essa garantia? Sou eu, que fui quem comprou o relógio, porque a nota fiscal está no meu nome, ou a minha mãe teria direito de acionar? Esse seguro, ele vai sendo transportado, ele não é personalista. Então, quem tiver de posse dele, tem direito de acionar esse seguro. Basta levar lá o relógio e falar, ó, tá aqui, o que aconteceu. Algumas empresas exigem a nota fiscal, né? Aí é um problema sério, né? Porque, às vezes, se você der um presente para alguém, você não quer entregar a nota fiscal para ele ver o preço, né? O objetivo do presente é a surpresa, né? Mas se a empresa exigir a nota fiscal, você leva. Se não, tudo fica resolvido. Se bem que hoje em dia é mais fácil a questão de nota fiscal, porque a gente tem aí a nota fiscal eletrônica. A própria empresa, ao colocar o produto ali, ela tem como puxar a nota fiscal para poder fazer o serviço dela ali, de troca, sei lá o quê. Bom, a súmula 188 do STF, ela diz que, sendo aquele caso que eu disse a vocês na última aula, a respeito da batida do veículo, em que o seguro cobre dano a terceiro. O detalhe é, se restar provado futuramente, após a avaliação ali, que o terceiro foi o culpado, foi quem deu causa àquele acidente, ele poderá ser futuramente cobrado pela seguradora que fez a cobertura. Então, veja bem, isso está na súmula 188 do STF. Sendo paga a indenização, que é o que se paga, o nome da coisa que a seguradora paga é indenização, prêmio é o valor que eu pago para ter direito a esse seguro. Então, sendo paga a indenização, o segurador subroga-se nos limites do valor respectivo, os direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano, que foi exatamente o exemplo que eu falei do veículo que cobre terceiro, que é o artigo 786 do Código Civil. Bom, fechando aqui essa parte, aqui, por fim, a gente vai falar do apólice seguro, que é aquele comprovante, né, o contrato em si, que faz prova que você fez o seguro. Ele está no artigo 760, e ele diz que esse apólice ele pode ser nominativo à ordem ou ao portador. Esse apólice ou esse bilhete nominativo o próprio título já sugere, né? Ele indica o nome do segurador, do segurado, ou, se for o caso do representante desse segurado, e a sua transmissão ela se dá por uma sessão civil, ou até mesmo eu posso vender essa apólice. Então, imagina que eu tenho um seguro, isso é muito comum em empresas, né? Eu tenho um seguro de uma empresa
minha empresa já é segurada há algum tempo, e só que eu resolvo vender. Aí esse seguro é de mercadoria, porque vocês estão no quarto período, vocês não estudaram ainda o direito empresarial. Então, veja bem, a empresa é a atividade empresarial. Estabelecimento é o local da empresa, certo? Aliás, estabelecimento é o conjunto de insumos que fazem a empresa funcionar. O local da empresa é o ponto, certo? Então, quando eu falo que eu fiz o seguro para a empresa, eu fiz o seguro para cobrir toda essa atividade empresarial. O ponto, o nome, os insumos, mercadorias, né? Enfim. E aí, só que eu resolvo vender essa empresa. Eu posso vender? Claro que eu posso. Né? Se eu quer passar para frente, eu vendo a empresa, por exemplo, eu tenho uma farmácia e tem um cara que quer continuar o negócio, eu não quero mais ser farmacêutico, nem ter a minha empresa, minha lojinha ali, e eu resolvo passar isso aí para frente. Neste caso, eu posso vender o seguro, porque se ele quiser utilizar ou a mesma atividade ou outra atividade ali, mas ele se constitui uma empresa também. Mas para ele ter direito àquele seguro, eu posso fazer um nominativo para ele, vender o seguro para ele daquilo que ele está começando a trabalhar. O apólice ou bilhete à ordem, ele é transmitido por endosso. É aquele que o endossante menciona quem é o endossatário, ou seja, quem está recebendo, quem é o beneficiário, né? Nesse caso, eu estou falando, olha, eu estou repassando para o fulano. Aí, no caso, é só mencionar o nome do endossatário. No apólice ou bilhete nominativo, eu tenho que mencionar tanto segurador como segurado. Aqui basta eu mencionar quem está recebendo isso, que seria o segurado, né? Apólice ou bilhete ao portador é o que a gente vê muito no mercado, né? Se simplesmente você transfere o seguro para a pessoa. Então, quando eu dou um relógio de presente, quando eu compro, por exemplo, uma geladeira e dou de presente, e ali tem um seguro, uma garantia estendida, automaticamente com o objeto, aquele seguro já vai seguir, tá? Bom, agora, resumindo aqui, fechando essa parte de seguro, então, nós temos as modalidades de seguro, que é um paralelo aqui entre um e o outro, que foi feito aqui rapidamente. O seguro de dano, ele tem natureza indenizatória, ele é voltado para a coisa, né? A garantia prometida não pode ultrapassar o valor do interesse segurado na conclusão do contrato, ou seja, o valor do bem, sob pena de perder o segurado a garantia e ter de pagar o prêmio. Então, se você ultrapassou aquele valor, você pede a garantia e continua tendo que pagar ali o seguro para você ter acesso àquele seguro no futuro, né? E fora que você pode responder por falsidade ideológica, por exemplo. Quanto ao risco que vai ser compreendido no seguro, seria o que você quiser colocar ali no contrato. Você pode fazer cobertura total, ou você pode fazer a cobertura de uma parte, ou você pode segurar apenas na cláusula de rateio parte daquela coisa, né? É muito comum cláusula de rateio, por exemplo, no seguro de veículo, quando a pessoa fala assim, não, eu não quero seguro total do meu carro, eu quero fazer um seguro apenas de batida, ou eu quero fazer um seguro apenas de furto, ou um seguro apenas de roubo. Então, na hora de calcular o valor que você vai pagar, que é o prêmio, ele já está rateado ali, correspondente à porcentagem do que você está pagando. Se você não quiser o seguro total, quiser só um tipo de cobertura, então ele vai cobrir só aquilo na própria contrato, ele já tem, naquele preço que você vai pagar, já tem a previsão ali do rateio, certo? Bom, e o seguro de pessoas, como eu disse, ele não tem limite. Então, ele segura tudo. Seria o seguro de saúde, seguro de desemprego, que tem muito nesses cartões de lojas de departamentos, supermercados, todos eles têm seguros de pessoas, né? Você pode contratar mais de um seguro ao mesmo tempo. Por isso que eu falei para vocês terem o cuidado de averiguar se esses cartões dessas lojas, tipo Marisa, Riachuelo, Renner,
Carrefour, Ricardo Eletro, Casas Bahia, né? Que todos agora viraram financeiras. Então, de repente, você está pagando o cartão e nem viu que lá no boleto está sendo cobrada uma taxa que você não sabe o que é, mas é de seguro. E aí, você nem sabia que seguro que é. E hoje é tão simples, você entra aqui na internet, consulta aqui no Google, ele tem dessas empresas falando a cobertura todinha, né? Você já tem na própria internet a apólice dele lá, virtual, né? Falando qual os benefícios você tem ali protegido. De repente, você está pagando uma coisa que você não sabia, e que bom, né? Vai que você tem uma situação aí que você se enquadra nesse seguro que você está pagando, principalmente nesse momento de crise, e você nem sabia que você tinha esse direito, e aí você lê lá, pega aqui na internet, vê o apólice, né, que qual seria a cobertura, quais são os requisitos, e você tem como acionar aí 2, 3 cartões ao mesmo tempo, né, que você está pagando sem saber, e de repente você teria direito aos benefícios ali. Bom, e o que fazer se você não se enquadra em nenhuma das situações e percebe que está sendo cobrado por esses seguros que você não contratou? Bom, aí você vai aplicar o Código de Defesa do Consumidor, o artigo 14, pedir dano moral e restituição das quantias pagas e não devidas, né? Então, por quê? Porque envolveu seu nome, o seu bem da vida, em um negócio que você nem sabia que tinha. Logo, não concordou com ele. Bom, pessoal, terminamos aqui a parte de seguro. Então, e eu vou estar entrando agora na parte de responsabilidade civil, certo? Como que vai funcionar nossa aula de responsabilidade civil? Eu vou estar postando 2 fóruns, então a terceira VA vai ser composta de 2 fóruns apenas. Mas os fóruns vão ter textos dentro deles, com link, né, para ler e trabalhar em cima dos textos. Então, já me adiantei aqui que a parte doutrinária vai estar postada no fórum para vocês lerem juntos comigo e fazendo o trabalho. Os 2 fóruns vão poder ser feitos em trabalho em grupo, tá? Aquele grupo básico, 4 pessoas, eu acho que está de ótimo tamanho, certo? E na hora da postagem, todos os fóruns aí que tiver em grupo, quando você for postar, não precisa cada um do grupo postar, não. Por exemplo, vou fazer um grupo aqui dos que eu estou visualizando aqui, que estão assistindo aula. Eu acho interessante que o povo entra na aula, depois sai, né? Eu morro de rir. Então, tinha um tanto de aluno, agora só tem 10. Mas, enfim. Imagine que forme um grupo entre o Alex, o André, o Brendo e o Delmiro. Beleza, são 4. Na hora de postar, não precisa o Alex, o André, o Brendo, o Delmiro, cada um postar o mesmo trabalho. Não tem sentido isso. Escolhe um que vai fazer postagem no fórum, porque o trabalho tem que ter os integrantes. Eu estou pedindo para vocês obedecerem um roteiro, justamente para ninguém ficar perdido aí. E dentro do roteiro tem a parte lá, integrantes. Então, você coloca o nome de todo mundo que eu vou ver. Então, não tem necessidade de cada um postar. Por exemplo, escolhe o Alex posta no nome de todo e coloca ali, quando ele for postar, coloca o nome dos integrantes, beleza? Bom, então, o material doutrinário de responsabilidade civil vão ser esses artigos, né, que eu vou estar publicando, e em cima dele, dos 2 artigos, a gente vai fazer trabalhos. E também vou estar postando julgados, né? Eu acho um momento importante vocês começarem a exercitar a leitura de julgado, né? Principalmente nessa área de responsabilidade civil, para a gente entender como que funciona essa hermenêutica e a aplicabilidade da responsabilidade civil no judiciário. Agora, o foco vai ser o código, tá? Então, para acompanhar essa aula, tem que estar com o código em mão, certo? Então, nós vamos, durante a aula, usar o código, comentar os artigos do código, certo? Porque pelos artigos, eu já vou
pedindo, para quem quiser anotar, anota no próprio código algumas observações, porque é uma matéria que vocês vão precisar para todas as áreas do direito, né? Inclusive até no direito penal, que a gente chama de ação ex delito. Então, você tem responsabilidade civil em todas as áreas do direito. Por isso que é importante a gente ter o código em mãos, para poder, lendo o artigo, a gente interpretá-lo e entender por que é uma responsabilidade e por que não é outra. Bom, já falando em responsabilidade civil, eu já vou me adiantando aqui no que eu for falar para vocês, mas lembrando que depois eu vou postar o material doutrinário para a gente aplicar esse conteúdo em atividade. Basicamente, existem dois tipos de responsabilidade civil para eu entender como ela se aplica. A responsabilidade civil, ou ela é chamada de objetiva, também conhecida como contratual. Nessa responsabilidade objetiva, o próprio nome já fala, ela vem de um objeto, por isso que a gente também a chama de contratual, que determina as obrigações das partes. E se não for cumprida uma dessas obrigações, a parte que descumpriu, ela pode ser responsabilizada, né? Se a outra assim o quiser. Só que a responsabilidade civil, como eu estou falando, a objetiva, que decorre de um objeto que seria o contrato, que é conhecida também como contratual, ela também decorre da lei. Então, ela não é só do contrato, apesar dela ser conhecida, responsabilidade civil objetiva é aquela contratual, ela também está amparada na lei, no Código Civil, na Constituição Federal. Então, nós temos aqui, a partir do artigo 927 do Código Civil, tratando da responsabilidade civil objetiva e que, sendo objetiva, ela tem os critérios da lei, não é no contrato. A lei determina que, em alguns casos, a parte responde objetivamente. Bom, vamos lá. Quais são os requisitos para eu analisar que a responsabilidade é objetiva? O que eu preciso provar? Na responsabilidade objetiva, eu preciso provar que houve apenas uma conduta, essa conduta causou um dano, há uma relação entre essa conduta e esse dano causado, que é o que a gente chama de nexo, e só. Não preciso provar mais nada. Não preciso provar que houve culpa ou dolo do agente causador do dano. Na responsabilidade civil subjetiva, o próprio nome já fala, tem a ver com o sujeito. Então, além de eu ter de provar conduta, dano, nexo, eu tenho que provar, entrar no sujeito, na mente do sujeito, ou tirar desse sujeito a prova de que ele agiu com culpa ou com dolo, certo? Então, vou repetir de novo. Na responsabilidade civil objetiva, que está conceituada lá no artigo 927 do Código Civil, que nós vamos ler depois, é necessário provar conduta, dano e nexo. Na responsabilidade civil subjetiva, que está no artigo 186 do Código Civil, eu preciso provar conduta, dano, nexo, culpa, dolo. Resumindo, é isso. Bom, tendo feito esse início, vamos pensar então, vamos voltar um pouquinho. Quando eu falo em responsabilidade civil, ela é pecuniária, por isso que ela tem esse nome civil. Porque na responsabilidade penal, que é quando a parte incorre em crime, né? Eu tenho aí na responsabilidade penal como que o criminoso pode ser responsabilizado. Interdição de direitos, multa, detenção, reclusão, não é assim? Então, eu tenho opções para aplicar ao agente agressor no caso da responsabilidade criminal. Seriam várias opções, né? Na civil, não. Basicamente, como que se dá a responsabilidade civil? Ela é pecuniária, né? Pecuniária vem de pecus, gado, associa-se à ideia de gado, porque até então o valor, né, quando surgiu a ideia de responsabilidade civil,
o valor que era dado maior era ao gado. Então, por isso que esse nome pecuniária por vir de pecus, gado. Mas, traduzindo para os dias atuais, pecuniária tem a ver com valor monetário, dinheiro. Então, traduzindo, se houve um ilícito civil, por exemplo, a parte ela é responsabilizada civilmente, de que forma? Como é que ela vai reparar um dano que ela me causou? Se ela causou um ilícito, no âmbito civil, qual a única possibilidade dela reparar? Me indenizando pecuniariamente. Não tem outro meio. Então, é isso que eu questiono. A lógica do sistema é simples. Se alguém incorre crime, ele vai ser responsabilizado dentro da área penal. Beleza? Se for o caso de detenção, reclusão, etc. Agora, se alguém incorre em ilícito civil, ele vai ser responsabilizado na área civil. Como que se dá a responsabilização? Em dinheiro. Eu digo isso porque eu fico em dúvida, às vezes, com alguns julgados que eu leio, em que você tem uma situação que não pode ser meio do caminho. Ou a pessoa comete um ato lícito, ou ela comete um ato ilícito. A lei é clara. E o objetivo da lei é ser objetiva. Ela não pode ficar no meio do muro, né? É um, mas também poderia ser outro? Não. Qual a diferença da sentença para uma pesquisa, por exemplo? O juiz tem que dar uma resposta. O pesquisador, não, ele só apresenta dados. Ele não tem que dar uma solução para o caso. No direito, quando a gente leva uma situação para o juízo, ele tem que dar uma resposta. E a resposta ou é certa ou é errada, porque a busca é alcançar a paz social e a justiça. Estou dizendo isso em reflexão aos danos morais, que agora virou moda falar que é a indústria do dano moral. Quando eu, particularmente, acompanhando o que está acontecendo, principalmente no Brasil nos últimos dias, o que a gente está vendo é uma flagrante indústria de péssima prestação de serviço. Eu mesma, o que eu estou recebendo de cobrança, não sei vocês, boleto de coisa que eu nunca contratei. E o povo está mandando, que eu estou esperando meu nome ser negativado, ver o que vai dar. Então, assim, eles não estão nem aí. Eu não digo nem péssima prestação de serviço, porque quando a gente fala, tem ideia de péssima prestação, sugere que a pessoa prestou o serviço errado. Nesse caso, nem serviço tem, porque não foi contratado. Você está sendo cobrado de uma coisa que você não foi contratado. E aí, quando você quer cobrar um dano moral por estar sendo cobrado, né? O cara fica te ligando de uma coisa que você não contratou. Tem juiz que fala que isso não dá dano moral mais. O fato de você ser perturbado no seu dia a dia com cobrança de SMS, de mensagem de e-mail. Não, isso é um mero de sabor cotidiano. Olha onde nós chegamos, né? Como que nós estamos educando o povo brasileiro? Lembrando que a educação vem de cima para baixo, os poderes têm responsabilidade sobre tal educação. Em se admitir que empresas te cobrando o tempo inteiro, seja pelo SMS, seja por e-mail, seja por telefone. Eu nem atendo telefone mais quando é de São Paulo. Eu, sinceramente, cansei. Fora quando eles ficam te empurrando o produto, você fica querendo ser educado, falando que não quer, não quer, não quer. E, por fim, eu já desligo. Isso, para mim, já é uma perturbação suficiente para pedir dano moral. Mas, se eu estiver recebendo na minha casa um boleto de uma cobrança de um banco, por exemplo, eu tenho um banco aqui que eu nunca nem pisei lá e ele vive falando que eu estou devendo nele. Estou doida para negativar meu nome. Porque, por enquanto, o simples fato dele mandar boleto na minha casa, cobrando de uma dívida de 16 mil, segundo o posicionamento, o entendimento aí jurisprudencial, não é suficiente de eu pedir, pedir indenização por dano moral, porque isso é um mero de sabor. É cotidiano, eu tenho que receber na minha casa, meu domicílio, eu tenho que admitir isso, certo? Como correto. Eu estar aqui recebendo, dentro da minha casa, que eu entendo até como invasão de domicílio, uma cobrança de algo que eu não contratei e que eu nem sei do que se trata. Mas, enfim, ficamos aqui